toda essa estratégia que o Barsi desenvolveu ao longo dos anos, e eu vou entrar um pouquinho mais a fundo nela daqui a pouco, para o investidor comum. Então, quando a gente pensa assim, um país como os Estados Unidos, você vai numa loja de conveniência, num 7-Eleven, eu tenho certeza que qualquer pessoa ali, o atendente, ele sabe quem é o Warren Buffett. Você vai no McDonald's, você vai numa farmácia. Aqui no Brasil, os grandes investidores, eu não estou dizendo só o Luiz Barsi, eles são, até hoje, grandes desconhecidos na maioria da população. E muitos deles têm histórias absolutamente transformadoras na sua vida depois que eles começaram a investir em ações e tornaram disso a sua profissão diária, o seu trabalho. Né? Então, a nossa missão no AGF, que é essa empresa que nós fundamos, o Ações Garantem o Futuro, ela passou de ser a missão de simplificar o investimento em ações para a grande maioria do público e democratizar justamente essa jornada do investidor rumo à independência financeira. Né? A gente faz isso através de alguns produtos, alguns cursos que nós temos. Nós temos uma plataforma chamada AGF+, também, depois eu posso até falar um pouco, mas o nosso principal treinamento se chama Jeito Barsi de Investir. É um treinamento bastante completo que basicamente mergulha a fundo nessa estratégia, nessa metodologia que o Barsi desenvolveu lá no início da década de 70 e que ele vem aplicando nos mais de 50 anos que se passaram desde então, com muito sucesso. Hoje é um bilionário, não preciso nem dizer isso, mas foi conquistando metas, conquistando objetivos. Né? O Barsi, eu posso até dizer, hoje ele está com 82 anos, ele é praticamente um autodidata, né? Por mais que ele tenha, dentro da sua estratégia, da sua metodologia, você vê um misto assim da filosofia do Benjamin Graham, você vê um pouco de Philip Fisher, você vê Warren Buffett, né, que apesar de vir da escola do Graham, ele acabou desvirtuando em alguns aspectos, mas o Barsi desenvolveu a metodologia dele praticamente por conta própria. Né? E como que ele desenvolveu? É muito interessante isso. Ele tinha um trabalho de auditor na época, ele auditava empresas, inclusive algumas repartições públicas, instituições, enfim. E nessas auditorias de empresas, ele começou a ter muito contato com os controladores das empresas, com os sócios proprietários, e esses sócios das empresas, eles simplesmente viviam da renda proporcionada pelo lucro gerado pelas suas empresas. Então, a empresa da qual eles eram proprietários, ela encerrava o exercício, apresentava um balanço, muitas vezes com lucro. Quando ela gerava esse lucro, parte desse lucro ia para o bolso desses controladores na forma de dividendo. O Barsi vendo isso, e nessa época, eu não sei nem se ele já tinha ou não começado na Bolsa, mas eu me lembro que ele já contou para a gente algumas vezes que quando ele estava na Bolsa, no início da Bolsa, né, cercado daqueles outros operadores de pregão, todo mundo ficava naquela de comprar, vender, comprar, e ele falou, poxa, deve haver alguma coisa diferente. Vendo isso através do seu trabalho como auditor, ele falou, poxa, o que me impede de tentar imitar a postura desses controladores? Né? Aliás, uma coisa que ele sempre fala e que eu guardo bastante é que nesse momento ele percebeu que era preferível você ser um pequeno dono de um grande negócio do que um grande dono de um pequeno negócio. Né? Então, ele via amigos montando um posto de gasolina e dando errado, montando algum outro negócio e dando errado. Ele falou, poxa, eu não preciso ser dono de nada, eu posso ser um pequeno dono, mas eu vou ser um pequeno dono de empresas que já são consolidadas nos seus setores, que têm controladores que já passaram por momentos difíceis e continuam aqui muito bem sucedidos. Enfim, ele, percebendo isso, ele começou a ter uma grande motivação, que era a motivação de ter uma aposentadoria tranquila. Ele não queria se tornar bilionário, ele não tinha pretensão de comprar nada. O que ele pensava era, bom, eu quero ter uma aposentadoria tranquila
e que eu não dependa de ninguém, de nenhuma instituição, de nenhum chefe, que eu possa fazer o meu horário, as coisas que eu quero, na hora que eu quero, a famosa liberdade financeira que a gente tanto fala, né? Bom, nesse momento, ele começou a analisar, começou a estudar, e ele desenvolveu um estudo chamado justamente Ações Garantem o Futuro, no início da década de 70, com as ações da CESP, que na época eram Centrais Elétricas de São Paulo. Era empresa estatal do estado de São Paulo, que naquela época gerava, transmitia e distribuía energia. Hoje a CESP, como vocês sabem, é só uma geradora de energia hidrelétrica, né? Bom, aí ele acabou fazendo alguns estudos, algumas simulações, e ele percebeu que, através dessas ações da CESP, que pagavam um dividendo mínimo prioritário e obrigatório todo ano, e acabavam sempre dando uma bonificação, então você recebia mais ações e recebia dividendos sobre essas ações bonificadas também. Ele decidiu, ele analisou e chegou à conclusão que os papéis da CESP eram o melhor papel naquele momento para proporcionar uma aposentadoria generosa. Fez esse estudo e, através desse estudo, ele chegou aos grandes pilares desse tipo de investimento, dessa modalidade de investimento, que ele chamou de carteira previdenciária, que nada mais é que uma carteira geradora de renda, né? Então, ele definiu que, comprando ações de boas empresas, pagando preços interessantes por ela, sendo que essas empresas distribuem bons dividendos e, ao mesmo tempo, se você reinvestir esses dividendos recebidos, você consegue criar essa tão sonhada aposentadoria sem depender de ninguém. Então, é isso que a gente tenta passar muito no AGF, é sobre isso que eu quero e estou falando aqui um pouco com vocês hoje, e é isso que eu acredito e nós acreditamos que acabam sendo os pilares de uma vida em que você consegue viver de renda através de bons ativos geradores de recursos, geradores de caixa, né?